Olha só, no vídeo de hoje nós vamos de resumo da primeira temporada de The Chosen. Salve, salve, Pedro Dias por aqui e esse é mais um vídeo do canal Renovadamente. Se você ainda não assistiu The Chosen, não se preocupa. Nesse vídeo eu coloquei o mínimo de spoiler possível. Na verdade, a intenção desse vídeo é fazer um resumo da primeira temporada, mas que te dê vontade de assistir a série. E se você já assistiu, é bom relembrar os melhores momentos da primeira temporada. A série começa apresentando Maria Madalena, conhecida como Lilith na série, uma mulher que teve uma história difícil e que vive na cidade de Cafarnaum, em uma região conhecida como Distrito Vermelho. Possessa por demônios, ela tem uma vida um tanto quanto perturbada. Logo em seguida nós temos a aparição de Nicodemos, um religioso renomado e prestigiado mestre fariseu. Nicodemos está visitando a cidade de Cafarnaum com a intenção de tentar resolver o problema da pesca no Shabá, ou seja, no sábado. Pedro e André também são apresentados no primeiro episódio. Os dois irmãos vivem um drama financeiro por conta dos impostos de Roma. Desesperado, Pedro está envolvido na pesca no Shabá, ou seja, no sábado. Lembrando que a pesca no sábado era proibida pelos romanos, pois havia uma certa sonegação de impostos e era pecado para os judeus. E pegando esse gancho, Mateus também é apresentado logo no primeiro episódio como o odiado cobrador de impostos. A fama de Maria Madalena, ou Lilith, se espalha por toda a cidade e Nicodemos é chamado para tentar resolver o problema dela. Sem sucesso, Nicodemos entra em um conflito interno, pois mesmo sendo um líder religioso, Nicodemos não consegue expulsar os demônios daquela mulher. E uma das melhores cenas da série acontece ao final do episódio, quando Jesus aparece pela primeira vez. Jesus chama Maria pelo nome. Deixe-me em paz. Maria! Maria de Magdala. E eu não vou entrar em detalhes para não estragar essa cena se você ainda não assistiu. Maria é liberta e assim acaba o primeiro episódio. O segundo episódio acontece no dia da preparação do Shabá. Era uma tradição judaica, a ceia de celebração do sábado. E Maria, agora liberta, prepara o seu primeiro Shabá. Pedro faz um acordo com os judeus em troca do alívio de suas dívidas. Ele promete entregar aqueles que estavam pescando no sábado. E Mateus, pouco a pouco, vai aparecendo na série, com o seu jeito meio estranho, mas cativante de ser. A fama do milagre da libertação de Maria chega aos ouvidos dos mestres religiosos. Nicodemos procura por Maria para tentar entender o que aconteceu. Maria o conta, mas Jesus ainda não havia se identificado e o conflito interno de Nicodemos só piora. Eu só quero entender como isso aconteceu. Então somos dois. Ao final do episódio, Maria então está com a sua ceia pronta e recebe alguns convidados, entre eles Tiago e Tadeu, os dois primeiros discípulos de Jesus. Ela não os conhece, mas eles dizem que alguém disse a eles que eles poderiam ir. Venha. É esse o lugar? Se a Maria está aqui, é. Eu conheço vocês? Me desculpe, eu sou o Tiago e esse é o Tadeu. Nos disseram que poderíamos vir, mas podemos ir embora se for constrangedor. Não, por favor, entrem. São bem-vindos aqui. Para surpresa de todos, Jesus bate a porta e dessa vez ele se apresenta e ceia com eles. E nós vamos para o episódio 3. Jesus está acampado nos arredores de Cafarnaum. Nesse episódio não há aparição pública de Jesus, mas ele recebe alguns visitantes bem curiosos e cheios de perguntas.
Nesse episódio, Jesus ensina as crianças sobre o reino de Deus. Episódio número 4. Pedro está desesperado. A sua sogra está doente e a sua situação só piora. Tiago e João, filhos de Zebedeu, aparecem pela primeira vez na série. Eram eles que estavam pescando no sábado. E aos 45 do segundo tempo, Pedro desiste de entregá-los aos romanos. Mateus segue Pedro a mando de Quintus, uma temida autoridade romana. João Batista é citado entre os fariseus. Mais tarde é preso e Nicodemos vai interrogá-lo a fim de descobrir quem fez o milagre da libertação de Maria. André diz ter conhecido Jesus, mas Pedro não acredita. O Messias enfim chegou. Tudo é possível agora. Você não vê? Isso seria bom. Desesperado, Pedro corre contra o tempo, tentando pescar o suficiente para pagar as suas dívidas e salvar a sua vida. E aqui nós chegamos em uma das melhores cenas da série. Pedro passa a noite toda pescando e não pega nada. André, seu irmão, Tiago e João, os filhos de Zebedeu e o próprio Zebedeu aparecem para ajudá-lo, mas mesmo assim eles não conseguem pescar nada. Pela manhã eles desistem, pois o mar não está para peixe, literalmente. Mas quando eles chegam à beira da praia, Jesus está lá. Jesus pede para Pedro lançar a rede novamente ao mar. Pedro meio que se recusa, mas acaba cedendo. Quero que jogue essa rede no mar. Um pouco mais distante. Eu não tenho nada contra você, professor. Mas fizemos isso a noite toda e nada. Tudo bem. Já que pediu. E quando ele lança novamente a rede ao mar, a pesca milagrosa acontece. Segura! Segura a rede! Segura! Segurou! Segura firme! Nesse momento, Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, são chamados para seguir Jesus. Mateus presencia tudo, pois estava seguindo Pedro, e Pedro quita as suas dívidas milagrosamente. E o episódio 4 começa tenso e dramático, mas termina com um ar de esperança. Episódio 5. Pedro conta à sua mulher tudo o que aconteceu e está empolgado para seguir Jesus. Jesus e seus discípulos são convidados para um casamento. Há uma conversa tensa, mas muito boa, a respeito das profecias entre Nicodemos e João Batista. Tomé, o discípulo conhecido como aquele que só acredita vendo, aparece pela primeira vez na série e faz jus ao nome, um personagem lógico e calculista, ou se preferir, um cara pé no chão, e ele está no casamento. Maria, a mãe de Jesus, ajuda na organização do casamento e todos têm a expectativa de que tudo dê certo, até que o vinho acaba e Jesus faz o famoso milagre da transformação da água em vinho. Eu estou pronto, pai. Tomé presencia tudo e Jesus o chama para segui-lo. E o episódio 5 termina em festa. Episódio 6. Mateus está tentando assimilar o milagre que presenciou. E o seu personagem cresce a cada episódio. E também cresce discretamente uma amizade entre Mateus e o soldado que o protege. Um discípulo de Nicodemos o confronta, pois está preocupado com as suas atitudes. Nesse episódio
episódio, Jesus cura um leproso na frente dos seus discípulos. Essa também é uma cena emocionante. Depois, Jesus está na casa de Zebedeu, o pai de Tiago e João, conversando e ensinando, e a casa vai se enchendo pouco a pouco. As pessoas não param de chegar. Os fariseus ficam sabendo e vão para lá para investigar o suposto herege. E algo inusitado acontece. 4 amigos colocam um paralítico diante de Jesus pelo teto da casa. E diante dos fariseus, dos discípulos, de Mateus e de todos que ali estavam, Jesus o faz andar. E como diz na Bíblia, todos ficam maravilhados. Episódio 7. Nicodemos quer conversar com Jesus, mas sua mulher implica por causa de suas atitudes. Nesse episódio nós conhecemos um pouco mais sobre Mateus, quando ele visita sua mãe, a qual ele não conversava já fazia algum tempo. Uma das melhores cenas desse episódio e da série é a conversa de Jesus com Nicodemos. Isso mesmo, Jesus se encontra com Nicodemos à noite. Jesus fala sobre o novo nascimento e Nicodemos custa a entender. E é nessa hora que Jesus revela João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Depois Jesus convida Nicodemos a se juntar a eles. E por fim, e até que enfim, Jesus chama Mateus para segui-lo em uma cena emocionante. Mateus. Mateus, filho de Alfeu. Sim? Siga-me. Mateus larga tudo para segui-lo, exceto as suas tábuas de pedra, onde ele escrevia tudo o que via. No 8º e último episódio da primeira temporada de The Chosen, Jesus e os seus discípulos estão ceando na casa de Mateus, o mais novo seguidor de Jesus. Os fariseus o questionam por estar comendo com pecadores e cobradores de impostos. Jesus e seus discípulos se preparam para viajar, mas antes, Jesus precisa resolver uma coisa. A sogra de Pedro está doente e Jesus vai até ela para curá-la. É uma cena linda, mas que termina com um ar cômico, quando a sogra de Pedro se levanta, olha para Jesus e pergunta: quem é você? E todos riem. Quem é você? Este é Jesus de Nazaré. A senhora não o conhece. Bem-vindo à casa do meu genro. Obrigado. O que eu estou fazendo aqui deitada? Você teve uma febre muito E alta. todos vocês aí me encarando? Dasha, não... Não se movam. Eu já volto com bebidas. André, me ajude, acenda o fogo. Já vou. Antes de partirem para a viagem, acontece uma das cenas mais emocionantes e para mim é uma das minhas favoritas, e acredito eu que é a cena que mais foi compartilhada no YouTube, que é quando Nicodemos deixa um punhado de ouro, onde Jesus disse a ele que estariam antes de partir, e Jesus diz a seguinte frase: você chegou tão perto, enquanto Nicodemos chora como uma criança. Eles partem e passam por Samaria, onde Jesus encontra a famosa mulher samaritana, que também é uma das minhas cenas favoritas. A fama de Jesus se espalha e a primeira temporada de The Chosen termina com um gostinho de quero mais. Se você curtiu o vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar com alguém e deixa também o seu comentário aqui com a cena de The Chosen que você mais gostou. Que Deus abençoe você e até o próximo. É nóis. Acho que é isso aí, mano.